Olá, eu sou Catiúcia Nunes, vim trazer uma pequena reflexão da parte do Senhor, na palavra do Senhor que se encontra em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, a família de Elimeleque em Moabe. A palavra diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava-se Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também seus filhos Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus filhos e marido. Meus irmãos, para quem não conhece, a história de Noemi, ela se retrata juntamente com sua família. Elimeleque foi morar em Moabe devido a uma grande fome que houve na sua terra, Belém de Judá, que significa casa do pão. Mas nós não devemos tomar nunca decisões precipitadas, por mais difícil que esteja a situação, por mais dificultosa, porque era uma fome que havia em Belém de Judá. Por mais dificultosa, mas nós devemos pedir tão somente a orientação do Senhor. A palavra diz que se você não se desviar do meu caminho, se você andar nele, não abandonando o Senhor teu Deus, não servindo a outros deuses. Nós sabemos que lá em Moabe era um povo da descendência de Ló, que foi onde houve Sodoma e Gomorra foram queimados pelo Senhor, e eles ficaram sem descendente. Lá as suas 2 filhas, para formar descendência, elas passaram a ter relação com seu pai, e daí vieram os moabitas. Esses moabitas, eles serviam os cananeus, aos outros deuses que não era o Senhor. E aí era uma terra de povo que se via a outros deuses. E lá não foi bom para a família de Elimeleque. Nós devemos sempre pedirmos orientação ao Senhor. A palavra diz que morreu Elimeleque, e passados 10 anos, os seus 2 filhos também passaram a falecer. Os seus 2 filhos casaram com moabitas, onde a palavra fala que foi a Orfa e a outra a Ruth. Então não foi bom para Noemi lá. Noemi ficando sem seu esposo e sem seus 2 filhos, só com as suas 2 noras, elas passaram. Noemi passou ainda fez uma ação boa. Ela, quando ficou sozinha, que ela disse: não me considero mais Noemi, mas me chame de Mara, porque amarga é o meu caminho. Ela ficando sozinha, quando foi se despedir das 2 noras, porque ela não ia mais ter filhos, já estava velhinha, idosa. E aconteceu que a Orfa beijou e a deixou, mas Ruth não deixou.
Deus ainda usou de benevolência com Noemi, deixando sua nora Ruth com ela. E foi daí que começou uma nova história. Então, meus irmãos, não devemos tomarmos ações precipitadas, decisões precipitadas. Por mais demorado que seja, mas devemos esperar no Senhor. O salmista disse: esperei com o Senhor, com paciência, e ele ouviu a voz do meu clamor. Ou seja, ouviu minha oração. Porque os nossos caminhos não são os caminhos. Os planos dele não é o que o homem pensa. A gente tem que ir nos planos do Senhor. Ir nos caminhos do Senhor. Porque se tomarmos decisões precipitadas, não são os seus caminhos que vamos andar, mas sim os caminhos de outros deuses, de outras ações, de outros planos. E aí muda tudo na nossa vida. Devemos esperar no Senhor. Devemos esperar com paciência, como diz o salmista. Porque o que ele tem para nós é muita coisa boa. Mas precisamos ter essa confiança, essa esperança no Senhor. Porque, meus irmãos, se nós negligenciarmos tão grande salvação, o que seríamos de nós? Então, não devemos abandonar de maneira nenhuma os caminhos do Senhor, buscando o Senhor nosso Deus. Aí está o sucesso do homem. Buscar o Senhor, esperar no Senhor, obedecer, ouvir e obedecer a sua voz. Então Deus usou de misericórdia para com Noemi, deixando sua nora Ruth. A palavra diz que Ruth, quando ela foi se despedir das suas duas noras, Ruth respondeu: não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde queres irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Então, quando Noemi viu que ela estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais para com Ruth. Assim nós devemos ser para com o Senhor, como foi Ruth com a sua sogra. Não abandonando, não deixando, por mais velha que ela já estivesse, por mais filhos que ela não tivesse mais, porque já estava na sua velhice. Mas ela confiou no Deus de Noemi e esperou nele. E assim nós devemos ser para com o Senhor, não abandonar de maneira nenhuma os caminhos do Senhor. Deus usou de benevolência para com a Noemi e com Ruth. Ruth voltou para a casa do pão, juntamente com Noemi, e lá era um tempo de fartura na sua volta. E Ruth casou-se com Boaz, que era parente mais próximo de Noemi, e nesse casamento houve um filho. O menino lhe dava nova vida e a sustentou na velhice de Noemi. A Bíblia diz que, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Então, ela foi agraciada com esse neto, a Noemi. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi, que é o rei Davi. Então, meus irmãos, o que é que nós
nós aprendemos com essa história de Noemi e de Ruth é justamente devemos esperar no Senhor, porque o tempo do Senhor não é o tempo do homem. O tempo do homem é um, o tempo do Senhor é outro. Embora pareça sua promessa demorada, mas ele cumpre, ele dá o melhor para o seu povo. Devemos esperar com paciência no Senhor. Seguir os seus caminhos, não abandonando o Senhor, não ir para a terra dos Moabitas, não deixando os caminhos do Senhor, mas firme nos seus propósitos, nas suas promessas, nos seus caminhos. Amém? Que o Senhor possa abençoar tão somente o seu lar, o seu dia e a sua família, juntamente com toda a sua casa. Que o Senhor possa fortalecer e o Senhor possa lhe capacitar para você esperar no Senhor e seguir tão somente os seus passos. Amém? Fique com Deus e até a próxima.